Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, mãe de 2, antropóloga e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com meu pai. Gente, esse episódio foi tão pedido, tão requisitado, e eu prometo que é porque a demora foi porque ele demorou a topar. Podem acreditar ou não. Mas essa é a minha conversa com meu pai, que foi muito inspiradora e como, né, da mesma maneira que foi com a minha mãe, com a Carol e com a Mica, eu fico tão feliz que eu tenho essas conversas com as pessoas que eu mais amo na vida gravadas, né? Que privilégio eu poder ter isso para todo sempre. E a minha conversa com meu pai foi ultra inspiradora. A gente falou sobre a história dele crescendo, história de trabalho dele, ele como pai e também ele nesse novo momento de vida dele empreendendo com a filha mais nova, a Mica. Então, eu espero que vocês gostem desse papo em família com meu pai, Newton Rocha. Aproveitem, gente. Um beijo! Faz pergunta fácil, hein? Não, pai, pelo amor de Deus. Sério, eu só tive que pedir... Quantas vezes eu tive que pedir para você topar fazer esse podcast? Quantas vezes? Algumas. Algumas, né? Acho que foi uma das pessoas mais difíceis de eu conseguir. Por que você não estava querendo muito vir, pai? Porque normalmente eu não sou muito avesso a falar de mim mesmo, enfim, não tenho essa facilidade de falar. Que todo mundo da sua família tem. Todo mundo tem. Pai, então, mas olha, primeiro, obrigada por ter topado. Eu sei que eu insisti muito, talvez eu tive que fazer um pouco de pressão, né? Mas finalmente deu certo. Uma das coisas boas é que não tem câmera, assim, que ninguém vê a câmera. Você acha isso bom? Acho. Vão só ouvir o que eu vou falar, ninguém vai me ver, não, né? Mas olha, foi um dos maiores pedidos. Quando eu abri a caixinha para as pessoas, quem vocês querem ouvir? Era você, mamãe, Carol, Mica. Tipo, as pessoas têm muita curiosidade de entender a nossa dinâmica familiar. Então, eu vou começar com a mesma pergunta que eu perguntei para a mamãe. Descreva para as pessoas que estão escutando a gente o que é um almoço ou um jantar com a nossa família. O que acontece nos nossos almoços, jantares? Como que é a dinâmica? Bom, ela variou ao longo do tempo, né? Sim. Se eu for colocar aquilo que mais marcou, ou que mais eu tenho memória, é assim, era sempre um lugar, uma ocasião, um momento muito interessante para a gente discutir de tudo. Se falava de tudo, não tinha pauta pronta, não tinha nada pré-combinado, não tinha assunto, a não ser o assunto que fosse do momento. E tudo era muito discutido, era discutido com muita intensidade, com muito fervor, com muita emoção, né? A mulherada, né? 4 mulheres, assim, com várias idades, né? Eu me lembro, sei lá, começava com Mica, a mais novinha, a partir dos 7, 8 anos, 9, aí até Carol, enquanto estava lá em casa, até os 20 e poucos anos. Então era muito intenso assim as nossas conversas e todo mundo discutia e dava suas ideias assim, como eu falei, com muita emoção. E eu me lembro também que tinha muitas vezes que uma se emocionava mais, eu já começava a prestar atenção. E agora quem vai chorar? Vai começar. Aí começava a tremer o lábio e tal, ou enrugar a boca, fazendo aquelas expressões que agora aí não tem jeito, agora é ladeira abaixo. Aí começava, aí a que estava do lado também já tomava as dores, também já começava, então daqui a pouco estava às 4, chorando, e eu almoçando, jantando, eu falei, gente, peraí, não é tão grave assim, dá pra gente falar normal, não precisa, tá tudo certo, o mundo vai continuar, a gente vai... Mas, claro, dependendo do assunto, era muito intenso e divertido ao mesmo tempo, porque também era um momento que a gente
trocava muitas ideias e cada um se colocava, cada um, né, se colocava da forma como entendia. Confesso que eu me colocava cada vez menos, porque à medida que o tempo ia passando, vocês iam aumentando e evoluindo com as suas ideias, com as suas certezas, e ficava cada vez mais difícil eu me colocar. Mas eu tentava. Mas isso, eu sempre falo essa história que às vezes a gente está, sei lá, no quinto assunto na mesa, e aí você fala, gente, peraí, deixa eu voltar naquele primeiro assunto que eu ainda tenho um pensamento que eu quero compartilhar. Exato. Mas é porque Eu era acho muito assim, bom. como eram os assuntos, eram, lógico, eram assuntos interessantes e tal, e como vocês conversavam muito rápido, daqui a pouco passava para outro assunto, eu ficava pensando naquele primeiro, né? Que tinha faltado alguma coisa, ou que alguém tinha dito uma coisa que eu não tinha entendido direito, eu queria saber um pouco mais, queria aprofundar e tal, aí eu voltava 4, 5 assuntos depois, eu voltava daquele para tentar entender melhor, ou às vezes até também colocar a minha posição. Aí vocês Sim. tinham que rebobinar tudo e começava outra vez. Tem que começar de novo. Mas você acha que, porque assim, conhecendo, claro, você é um de muitos irmãos, né? E na sua família, quando você compara você crescendo na sua família, qual que é a diferença entre as mesas de jantar ou de almoço quando você era menor ou quando você tinha a nossa idade crescendo? Qual é a diferença com quando era a sua vez de ser pai e ter toda essa questão? Era muito diferente? Como que você vê, assim, a sua dinâmica com seus irmãos na mesa de jantar, na mesma idade? Assim, nós sempre, na minha família, na família origem, sempre tivemos muita liberdade para a gente falar. Nunca houve nada, nenhuma restrição. Assim, minha mãe, eu perdi meu pai muito cedo, né, com 5 anos, e minha mãe casou novamente uns anos depois. Então, nós convivemos um bom tempo com o meu padrasto. Nosso padrasto, nós éramos 5 irmãos, mas sempre tivemos muita liberdade. Também tinham discussões acaloradas e tal. É claro que os temas eram outros, completamente diferentes, enfim, tinha espaço para emoção, mas mais ou menos, né? Tinha um certo controle e tal das emoções, coisa que em casa a gente nunca teve, que eu acho que até é uma coisa muito boa. Sim. E isso, por isso também as discussões ficavam riquíssimas, né? Eu acho que era muito interessante. E essa é uma preocupação minha, da sua mãe também, que as coisas realmente fluíssem dessa forma. Mas, fazendo essa comparação com a minha família de origem, era isso. A gente, como eu falei, tínhamos liberdade, os temas eram diferentes e tinha também uma certa emoção, mas não era... No nosso caso, na minha família constituída, era muito mais divertido, sem dúvida nenhuma, era muito mais interessante porque também tinham vocês lá, né, minhas filhas, então eu adorava ouvir vocês falarem, se colocarem, então era muito legal, mas foram isso aí, momentos diferentes. Eu acho que um serviu para o outro também, não tenho a menor dúvida disso. E aí, quando você, porque você falou agora, né, que você perdeu seu pai quando você era bem novo, né? Até eu sempre penso na idade dos meninos aqui em casa, porque agora o Noah com 4, o Jack com 7, e eu falo, nossa, parece que a gente já viveu uma vida tão intensa com eles, né? E eles são tão pequenininhos, mas é uma intensidade muito grande. Você tem memórias, você ainda tem memórias muito vivas dos seus 0 a 5 anos? Ou é mais uma questão de afeto, assim, você lembra o afeto, mas não necessariamente a memória? Algumas memórias, não tenho tantas, não, porque até os 5 anos, tem pessoas que têm mais facilidade de se lembrar. Eu tenho alguma dificuldade. Tenho algumas lembranças. Bom, no dia da morte do meu pai, eu lembro quase que o dia inteiro que aconteceu, isso aí eu nunca mais esqueci. E alguns momentos anteriores também. Ele morreu muito jovem, ele morreu com 38 anos, a gente morava em Natal. A minha família é do Rio Grande do Norte, né? É do Rio Grande do Norte e do interior do Rio Grande do Norte. Depois meus pais foram morar em Natal e meu pai, com 38 anos, veio a falecer, teve um infarto fulminante, enfim. Natal, naquela época, devia ter, sei lá, 50 mil habitantes, não mais do que isso. E meu pai já era uma pessoa muito conhecida, muito famosa, eu diria até por conta dos negócios que já começavam a prosperar naquela época.
E eu lembro, quer dizer, a gente tinha uma vida boa, a casa era uma casa normal e tal, mas era uma vida muito, muito boa, assim, muito alegre, interessante, que com aquele fato, naturalmente, mudou tudo, né? Deu uma virada, uma guinada absurda nas nossas vidas, na minha e dos meus irmãos, e até em termos de cidade mesmo. Nós morávamos em Natal, como eu disse, e 2 anos depois nós fomos para morar no Rio de Janeiro, porque a minha mãe precisava também reconstruir a vida dela, né? Ela ficou viúva com 33 anos, com 4 filhos, e hiper conhecida naquela cidade pequena ainda, e ficava muito mais difícil ela reconstruir a vida dela. Então nós mudamos para o Rio. E eu lembro que nessa mudança também foi uma coisa muito boa, assim, muito, eu acho que parecia que a gente estava mudando, literalmente, mudando de vida. A gente saiu de Natal, daquela vida que era uma coisa mais prevista e tal, e fomos para o Rio de Janeiro, que era cidade maravilhosa como é até hoje. Naquela época era muito mais do que hoje. Hoje, infelizmente, nem tanto. Sim. E para a gente foi um impacto assim muito bom, muito positivo, muito interessante. E épocas, voltando um pouco você falou do meu pai, eu lembro dele, como eu disse, algumas passagens, algumas palmadas que eu lembro que eu levei duas, todas duas de chinelo. Não, uma de chinelo e uma de cinturão. Mas era assim, um toquezinho, não era... Se fosse hoje, ia ser uma aberração, mas tudo bem. Hoje são outros tempos. Outros tempos. Não vamos entrar nisso. Mas era isso. Meu pai era uma pessoa muito bem relacionada, enfim, e isso nos deu também uma condição de vida muito boa desde então. Então tenho ótimas lembranças dele, né? E também como tem umas lembranças um pouco mais amargas no dia da morte dele. Eu lembro minha mãe desesperada, enfim, quando o médico deu notícia, porque ele começou a passar mal, depois chamou o médico e tal, daqui a pouco tinha um monte de gente lá em casa que eu não entendi exatamente o que era, e eu me lembro que a minha mãe falando com o médico, e quando ele deu a notícia, ela ficou meio desesperada, então aquilo me marcou bastante. E depois... É isso. Aí eu falei que a gente foi pro Rio e aí foi outra vida, né? Começamos outra história. E aí explica, porque eu acho que tem muitas pessoas, né, perguntam e tem essa curiosidade da história do seu pai, que, como você falou, já tinha negócios, né? Que aí foi a origem de várias coisas que no final você acabou trabalhando por muito tempo. Né? Então, assim, mas você pequeno nem imaginava ou já imaginava que era por esse caminho que você ia, assim, você já tinha entendido, nossa, meu pai foi parte de construir algo muito interessante e eu quero, né, ser parte, e tem a família que trabalha lá. Você já pensava nisso crescendo ou isso veio depois? Não, isso veio depois. Eu lembro que nessa época mesmo, ainda com meu pai vivo, e também me recordei agora, né? O que eu queria ser naquela época, eu tinha 5 anos, era motorista do caminhão do lixo. É o que eu queria ser. Igual seus netos. O Noah adora, né? Sim. Então eu achava super bonito aquele caminhão do lixo e tal, o pessoal trabalhando, então eu queria ser aquele motorista. Mas voltando um pouquinho atrás, a família do meu pai, como eu disse, é do interior do Rio Grande do Norte, e o meu tio e meu pai também foram para Natal, muito jovens, e começaram a vida lá. Meu tio trabalhou numa base aérea em Natal, na época da Segunda Guerra Mundial. Natal era um ponto, chamava o Trampolim da Vitória, né, que era a base americana que servia para que os soldados americanos passassem para a África. Era o ponto mais próximo da África, dos Estados Unidos via América do Sul, era para ir para a África, para fazer a primeira invasão na África pelos americanos, era Natal, era o ponto. E aí o meu tio foi trabalhar lá, e trabalhou muito jovem, ganhou algum dinheiro. Depois que acabou a guerra, acabou a base, ele trabalhava numa relojoaria, e meu pai trabalhava também no comércio, e acho que eles se juntaram depois, em 1947, e abriram uma lojinha.
Uma das lojinhas que o meu tio trabalhava, que vendia relógio e tal, o proprietário se mudou para Recife, não quis mais ficar em Natal, e ele acabou comprando essa lojinha, o meu tio, junto com meu pai. Aí começaram essa história lá. Uma lojinha tinha 3 metros de frente por 9 de fundo, e vendia de tudo: relógio, pente, brilhantina, camisa, o que dessem de crédito para eles comprarem, eles compravam e vendiam. E eram bons vendedores, com certeza. E aí começaram, né? Começaram o processo aí. Aí foram abrindo mais lojas, depois eles brigaram, meu pai brigou com meu tio, né, sociedade e tal, isso uns 4, 5 anos depois. Aí o meu tio foi para Recife, meu pai continuou em Natal. Nessa época, meu pai acabou casando, casou exatamente nessa época, lá em Natal, e continuou com as lojas em Natal, e meu tio abriu a fábrica Guararapes, em Recife. Por isso que o nome é Guararapes, vem lá da cidade, né, dos Montes Guararapes, enfim, da batalha contra os holandeses. E aí, quando foi isso foi em 52, depois em 56, eles fizeram as pazes novamente. Aí meu tio voltou para Natal e continuou o negócio lá desenvolvendo a fábrica, e eles já tinham mais lojas, já estavam crescendo bastante. E aí isso foi até 62. Foi exatamente o ano que o meu pai faleceu. Ele faleceu no dia 30 de dezembro de 62, quer dizer, na véspera do Ano Novo. Antivéspera. E aí foi quando realmente mudaram as coisas, né? Que provavelmente, se isso não tivesse acontecido, talvez eu tivesse ficado em Natal ainda, não sei, a gente nunca sabe. Mas aí mudamos para Recife, mudamos para o Rio de Janeiro, e eu morei no Rio uns 8 anos, até os 15, mais ou menos. Depois, e é por isso que você é flamenguista? Doente, roxo. É o melhor time do Brasil, né? Quem achar que é diferente, desculpa, mas no momento ganhou tudo que aconteceu aí nos últimos anos, e esse ano vamos ganhar de novo. E aí você lá no Rio, vocês ficaram lá 8 anos? Ficamos 8 anos no Rio, e entre indas e vindas, a minha mãe herdou, né? E nós também herdamos a parte do meu pai e tal. Depois houve uma separação dos negócios entre nós e o meu tio. E quando foi uns 5, 6 anos depois, 75 mais ou menos, juntaram de novo os negócios. Aí eu voltei aí eu já estava com uns 17, 18 anos, trabalhando na empresa da minha família lá em Recife, que não tinha ainda juntado novamente ela com a Guararapes. A gente estava trabalhando lá, eu estava com 17 anos, tivemos uma confusão enorme na empresa, tinha gente que estava se aproveitando e tal. E lá vocês continuavam vendendo aquele esquema do que vendia de tudo, ainda era isso? Não, lá já era Loja Exeta. Loja chamava Seta. Loja Exeta para homens, era só confecção, vendia confecção masculina. Entendi. E tinham várias lojas no Nordeste. Essa empresa que tinha sido fundada lá atrás, né, pelo meu tio e pelo meu pai, depois que separou, separaram os negócios das famílias, a minha família ficou com essa loja, com a Seta, e o meu tio ficou lá com a fábrica. Depois foi que nós juntamos novamente. Entendi. E nesse período que nós estava conosco, que foi até 75, teve uma confusão muito grande lá na empresa. Como eu falei, tinha gente se aproveitando e tal, e eu tinha, sei lá, 17 anos naquela época, e tive que entrar no negócio, já começar a trabalhar, e a empresa já com muita dificuldade, a gente teve que... Bom, era eu e meus irmãos, né? Entramos direto e tínhamos que... Na minha vida, tudo aconteceu muito, muito cedo. Sim. Muito cedo, assim, em termos de tomar decisões na vida e de problemas que aconteciam, problemas que deveriam ser mais de adultos, eu acabei passando por eles mais cedo, e em certo ponto até uma vantagem nisso. E essa foi uma delas, foi um problema muito sério, nós tivemos que entrar lá, a empresa quase quebra, e com 17 anos eu estava lá, como eu disse, discutindo o negócio com gente muito mais velha, tinha diretor com 70 anos de idade, tudo que a gente tinha que tomar os negócios, porque a coisa estava muito ruim, ia levar fatalmente à falência. Então foi uma época muito ruim em termos de
Sim. do que estava acontecendo, mas muito boa em termos de aprendizado, sem dúvida nenhuma. Aí, passado isso, uns meses depois, um ano depois, mais ou menos, nós reatamos lá os negócios com meu tio. Aí foi quando eu vim morar em São Paulo. Isso em 77, mais ou menos. Antes disso, em 74, morando em Recife, eu conheci a sua mãe. Mamãe. Eu tinha Eu estava 17, esperando, porque vocês casaram em 79, né? casamos em 79. Nós Então, começamos a namorar 75 você foi para São Paulo e vocês ficaram nesse vai e eu vem. vim em 77 para São Paulo. 77, ok. Aí de 77 a 79 eu fiquei ponte aérea, né? Sim. São Ponte aérea Paulo, longa Recife. essa. São Paulo, Recife. Ela vinha uma vez por ano para cá e eu ia lá feriados e tal, e férias também. Sempre passava por lá. Aí ficamos nisso. Mas em 74, quando a gente começou a namorar, ela tinha 14 anos. Sim. E eu 17. Na verdade, eu ia fazer 17. Eu estava com 16, 11 meses. Que a gente começou a namorar no dia 30 de março, que é exatamente, por coincidência, a data do aniversário do meu pai. Ele nasceu em 30 de É março. verdade. Então foi uma tremenda coincidência. E eu faço aniversário em 12 de abril, então logo em seguida eu fiz 17 anos. Sim, sim. E a gente começou, enfim, ela já estava me paquerando há muito tempo. Eu era, naquela época, mais boyzinho, né? Cabelão aqui e tal. Queria saber muito Gente, de para quem não namorar. sabe, eu vou ver se eu arranjo uma foto para postar, mas era cabelo no ombro, loiro. Né? Tipo loiro. Fio reto, assim, aquele fio reto. Total. E tinha uma sunga rosa, que eu usava na praia, para poder marcar bem. A vovó, a mãe da mamãe, a vovó Lucimar, ela sempre falava da sunga rosa, né? Exato. Sempre. E a vovó Wanda, né, que era sua mãe, que para quem não sabe, gente, a gente visitava muito a vovó Wanda e eu me diverti muito com ela. Ela foi quem me ensinou a tomar cerveja. E adolescente ainda, ela me fez comer um monte de amendoim num restaurante. Ela falou, tá com sede? Falei, toda. Ela, tá aqui esse chopp. E eu tomei aquele chopp inteiro, falando, isso aqui é a melhor coisa que eu já tomei na vida. Mas você nunca gostou de tomar cerveja, né, pai? Não. Nunca foi sua bebida de escolha? Não, realmente, acho que é a única bebida, de fato, que eu não gosto. Assim, as outras todas eu gosto, tomo, enfim. Mas cerveja, não sei, não passa. Vocês tomam por mim, todos vocês tomam por mim. Exatamente, inclusive seus genros, né? Mas aí você com 17 anos, você vê tudo aquilo que está acontecendo na empresa, você já entra mão na massa, resolvendo problemas e tudo. Você pensou, agora eu quero fazer faculdade, porque a faculdade vai me ajudar. Ou, não, eu quero ficar no trabalho, porque aqui é mais imediato, e eu estou aprendendo coisa aqui. Como que foi essa negociação de escolha de faculdade, poder fazer e o trabalho? Quando nós reatamos lá com o meu tio, né, que tinha Guararapes, não reatamos, ele fez a proposta da gente voltar aos negócios, juntar os negócios novamente, né? Ou seja, era mais a Guararapes comprar a nossa empresa e ficarmos todos juntos. Ele fez essa proposta e uma das condições, entre aspas, é que nós viéssemos para São Paulo, porque ele queria mudar a sede da empresa para São Paulo, deixar de ser em Recife. E naquela época ele me perguntou, ele disse, eu tinha uma proximidade muito grande com ele. Ele falou, agora vocês vão resolver, se vocês querem e todos vocês, né, querem trabalhar lá em São Paulo, vocês querem fazer a faculdade, né? Eu tinha acabado de passar na faculdade, em Recife, em administração. No que? Em administração? Administração de empresa. Aí eu resolvi ficar, aí eu fiquei mais um ano. Isso foi em 76, final de 75, começo de 76. Aí eu fiquei mais um ano e a minha família toda se mudou para São Paulo. E eu morei esse ano sozinho, em Recife, lá trabalhando na Seta, né, que a Seta continuava sendo, tinha os negócios, eu já adorava o que eu fazia, já era o que eu queria fazer desde então, né, da minha entrada havia meio que forçada na crise e tal, mas eu me apaixonei pelo negócio e nunca mais quis saber de outra coisa e quis trabalhar o tempo todo. Então, fui trabalhar
Né, mas nessa época ele perguntou se queria ficar lá, se queria estudar, eu queria fazer, realmente eu queria me formar. Aliás, eu não consegui me formar, mas eu queria. Fiz um ano lá em Recife, depois acabou o ano, eu me mudei para São Paulo, não consegui a transferência imediata, consegui um ano depois, eu fiz um segundo ano aqui em São Paulo, isso foi em 78, mas e no final de 78, o meu namoro com a sua mãe estava ou vai ou racha, porque não dava para sempre continuar, né? Com 2 anos assim, né, namorando à distância, todas as complicações do mundo aconteciam. E a gente tinha que resolver. Então eu falei, olha, como era o vai ou racha, eu falei, você quer casar comigo? Ela tinha o direito de dizer, não, eu estou muito nova, não quero e tal. Sim. Mas ela, topou na hora. E ela com 19 e você com 21. Na verdade, ela tinha 18. Quando vocês ficaram noivos. Quando eu perguntei se ela queria casar, ela tinha 18 anos e eu estava com 21, na verdade. Já foi, acho que foi em setembro, outubro, mais ou menos. Aí, como topamos casar, nós casamos em fevereiro do ano seguinte, aí não deu para eu continuar a estudar, né? Pelo menos naquele ano. Eu tranquei novamente a faculdade e depois nunca mais voltei. Aí vai no trabalho e tal, e cada vez mais envolvido com o trabalho, e já naturalmente aqui em São Paulo, e aí já não deu mais. Mas se é uma coisa que eu me arrependo é de não ter terminado o meu curso superior, a minha faculdade, porque eu acho que é muito, muito importante. Todo mundo tem que fazer, todo mundo deve fazer. É uma preocupação que eu tinha muito aí com vocês também. A gente compensou. A gente compensou para você. Muito, a gente acabou fazendo bastante. Bastante. O que tem de doutorados e mestrados na família é uma maravilha. Para mim, deu de sobra. E era realmente uma grande preocupação nossa, como eu falei, mais ainda da sua mãe, de que a educação de vocês fosse assim, a melhor possível. Porque a gente sabe quanto isso é importante e fundamental, né, para a formação da pessoa, do caráter, da personalidade, e também, mais adiante, da parte profissional, enfim. Sim, mas aí e aí depois também a Carol nasceu, né, depois de pouco tempo. Foi. Então eu imagino que também continuar estudando com tudo isso. Casamos em 79 e a Carol nasceu já em 81. Sim. Uns 2 anos depois, né? 2 anos depois, a Carol nasceu. E aí, esquece. Aí, faculdade, aí trabalho e família e vamos lá. E vai. Porque a mamãe continuou, ela conseguiu, né? Apesar dela também, ela contou aqui que ela não conseguiu a transferência para medicina, aí foi para psicologia, mas continuou estudando mesmo tendo a gente. A sua mãe fez a faculdade, fez o vestibular para medicina 1 ano antes da gente casar. A gente nem pretendia casar. Ela cursou o ano lá de 78. Como a gente resolveu casar no final de 78, ela veio para cá, tentou a transferência, mas não conseguiu. Aí ela passou na faculdade, passou no vestibular para psicologia no meio do ano, de 79, no ano que a gente casou. E se formou, quando ela se formou, já tinha nascido Carol e você. Já tinha as 2. Impressionante. E aí, depois quando ela fez você... mestrado, Mica também já tinha nascido, e doutorado, e por aí foi. E aí, quando você estava novo em São Paulo, né, trabalhando na empresa, né, com todo mundo junto, né, em São Paulo, você sentiu uma sensação de, nossa, eu gostava já do que eu fazia lá, com a seta e tudo, mas isso aqui tem um potencial de ser muito grande, eu quero ser parte disso. Você já tinha uma ideia que a coisa ia ficar tão grande, né, do jeito que ficou, ou você sentiu que foi construindo, né, durante o tempo? Bom, eu fiquei na empresa mais de 40 anos, né? Sim. Até o ano passado, até esse ano, né? Eu saí do conselho de administração em março desse ano, então foram 45 anos, enfim, desde a época que eu comecei a seta lá, né, em Recife, 46 anos, aproximadamente. Então, eu sempre fui apaixonado pelo negócio. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, o negócio já tinha um porte razoável, né? A Guarapes já era uma empresa conhecida nacionalmente. As lojas ainda não, né? A Seta eram lojas pequenas ainda, concentradas no Nordeste. Mas eu sempre quis muito trabalhar, eu sempre
quis também ganhar meu dinheiro, enfim, eu queria a Uhum. minha independência. Só para dando um exemplo, como eu falei, naquela crise que a gente teve lá em Recife, em 75, que a gente teve que assumir, 74, que a gente teve que assumir a empresa, eu fui emancipado com 17 anos Hum. para poder trabalhar, para poder virar diretor da empresa, para poder assinar pela empresa, porque menor de idade você não pode fazer isso, né? Você não Hum. teria responsabilidade para isso, mas você sendo emancipado, sim. Então, desde aquela época que de fato, o que eu queria era isso, era me desenvolver, era trabalhar, era ganhar dinheiro, ser independente. Então, eu vim aqui para São Paulo com todo o gás do mundo, querendo tudo. O que eu Uhum. queria era muito focado, então, sempre fui, né? Muito focado no trabalho e com muita liberdade que eu tive com meu tio, que foi uma figura assim, a mais importante que eu tive nessa parte em termos de trabalho, de orientação Uhum. da família dessa orientação também de como tocar a sua. Ele servia como exemplo, né? Não é que ele me Uhum. falava faça isso, faça aquilo, mas ele servia como exemplo e eu sempre o tive muito como exemplo e devo muito a ele isso. Ele me deu todas as oportunidades que eu quis, nunca me negou nada. Naturalmente, eu espero ter retribuído, né? Eu acho que eu fiz isso também, da mesma forma. Então, nós fizemos uma parceria aí muito interessante, muito boa para nós dois, né? Muito para mim, porque ele era uma figura muito maior, quer dizer, tinha muito mais assuntos para tocar na vida. E eu, naquela época, estava chegando aqui, ele me deu um apoio assim, fora do comum. Eu devo muito a ele as oportunidades e tenho certeza que eu consegui retribuir muito. Então, com essas oportunidades, eu caí em campo, fui de cabeça e fui crescendo na empresa, virei diretor, vice-presidente, e tivemos uma época muito complicada nos anos 90, Uhum. Eu começo dos anos lembro 90, né? Você lembra da da Concordata, concordata. naquela época a gente já tinha comprado a Riachuelo, porque a Riachuelo foi comprada, ela não foi fundada pelo grupo, ela foi Hum. comprada em 79, exatamente no ano que eu me casei. Logo depois, 2 meses Aham. depois de eu ter me casado, que eu estava ainda trabalhando na Seta, a empresa foi comprada, a Riachuelo foi comprada, e meu tio, na mesma hora, disse: agora você vai para Riachuelo, quero você lá agora, hoje, no primeiro minuto. Até participei também nas reuniões lá de compra da empresa, isso com 22 anos. E, Impressionante. aí e já fui para lá e já assumi a diretoria comercial, um monte de comprador, lojas, não sei o que lá e tal. Foi muito, muito divertido, muito, muito interessante. Aí, no final dos anos 90, por Uhum. problemas tanto de inflação quanto erros nossos mesmo, meu tio, ele sempre foi um cara muito, muito claro, assim, muito objetivo, muito transparente naquilo que ele pensa, que ele acha. Ele reconheceu que nós erramos, né, que ele tinha errado também na condução dos negócios naquela época, e nós tivemos que pedir concordata da empresa. Eu estava com 32, 33 anos. Aí foi uma época também de muita, muita dureza. Você lembra, né? Eu Que lembro, eu lembro, naquela eu época. lembro da gente não ver você por dias e dias e dias, porque acho que você É, chegava em casa já era. Ou se é. você dormia. Não, não tinha. Você chegou a ficar lá, dormir lá? Não, meu tio dormia lá. Dormia, Ele né? tinha um apartamento lá na Na empresa, empresa. porque era na Zona Norte, né, aqui em São Paulo, e a gente mora ainda nos Jardins, então ele ficava lá, morava lá. Então, eu passava de Sim. segunda a sexta lá. Eu não, eu ia e voltava, mas realmente naquela época chegava lá 8 da noite, saía 8 da manhã, saía às 10. Então Sim. Eu tinha que lembro ser muito, assim. eu lembro muito assim, porque é aquele negócio, né, a gente cresceu indo visitar você, né, no trabalho, Uhum. a gente conhecia todo mundo pelos corredores, ou quando a gente ia para o play center, lembra? A gente Era. tinha que passar lá e pegar dinheiro para poder ir para o play center. E aí a gente via muito, aquilo como uma extensão sua, né, uma Uhum. extensão da sua vida, da sua paixão, do seu amor pelo negócio. E você falou que isso é algo que você chegou em São Paulo já
né, amando o negócio, já, tipo, querendo dar aquele gás e tudo, mas você acha que foi crescendo o seu apego e o seu amor ao negócio pelo seu próprio desenvolvimento? Ah, sem dúvida, filha, sem dúvida. Foi exatamente isso. Quanto mais você faz, mais você. E você tem também os resultados, né? Que eu falei esse assunto da concordata, mas foi um episódio, né? Ao longo do resto da minha vida foi sempre crescimento, né? Sempre conquistas. Então, cada vez que você vai conquistando as coisas, você vai se apaixonando mais ainda por aquilo. Você vai se interessando mais, você vai querendo fazer mais, você quer superar novamente, você quer ir mais um passo mais adiante. Isso é natural. Bom, pelo menos para mim tem sido, né? Ainda estou. Sim. E naquela época, eu sei, com 30 anos, enfim, você quer voar, quer fazer tudo, então não tem tempo, não tem desafio que ele meta medo, que você vai, quer fazer, quer entregar, quer realizar as coisas, e comigo realmente sempre foi assim. Como eu tive, como eu falei, muitas oportunidades, né, por conta lá do meu tio, então eu acho que eu soube aproveitá-las e cada vez mais. E então nós passamos essa época aí, né, mais conturbada, que foi na época da Concordata, mas foi a época também de maior desenvolvimento meu, pessoal, nos negócios. E também, se você não lembra, mas eu lembro disso, foi uma época, apesar de eu trabalhar muito, mas a gente estava muito junto o tempo todo. Porque eu também não queria sair muito, a gente não saía muito, eu A ficava gente não ia em restaurante, meio envergonhado daquilo, não tinha que ter É. vergonha, porque aquilo era um negócio, né? Aconteceu e tal, mas eu ficava envergonhado, porque a empresa tinha Sim. sido sempre sucesso, sucesso, sucesso. De repente você fracassa, né? Uhum. E fica devendo e tal, e tem que sair para negociar com todo mundo e tal, então aquilo dá uma balançada, mas não ao ponto de me desanimar. Ainda bem que eu acho que eu tinha mais entusiasmo do que juízo, porque eu não achava que aquilo ia acabar com a gente, como de fato não acabou, claro que não acabou. Mas eu acho que era mais por isso, pela minha ainda juventude e tal, e eu queria fazer tudo para poder reverter aquela situação, e que de fato 3 anos depois a gente deu uma virada enorme, a empresa começou a ganhar dinheiro de novo e começou a abrir loja novamente, enfim, aí continuou o processo. Mas foi uma época de muito aprendizado, como eu disse, e também muito contato com vocês ali. Eu lembro muito Sim. daquela época, as nossas reuniões, os nossos almoços e jantares, tinha uma boa parte, começou por ali, começou Sim. por aqueles idos aí dos anos 90. Foi muito Sim. interessante. E eu lembro, Também que eu lembro de vocês protegerem a gente no sentido assim, eu nunca senti pessoalmente, eu tinha 6 anos também, né, talvez a Carol com 8, 9, mas assim, eu com 6 anos, a Mica com 4, de novo, a idade dos meninos, né, do Jack e do Noah. Eu nunca senti assim, tem alguma coisa terrível que vai acontecer com a gente, ou isso aqui, assim, eu nunca senti isso, mas eu lembro muito dessa sensação, eu lembro dessa conversa de falar que a gente não ia no restaurante X, porque também, a gente não queria ser colocado num lugar onde você ia ter que responder perguntas, né, se alguém, sabe, assim, ficar naquela coisa assim, meio, e aí, mas assim, para você, sua personalidade, a gente acha, sua família, que você é uma pessoa otimista. E assim, no sentido geral da vida, você acha que isso também, o seu temperamento te ajudou a passar por esses momentos de fracasso, como você falou, né, e falar: "Não, mas não é aqui que o mundo vai acabar"? Tipo, você sempre teve isso em você? não tem a menor dúvida que esse meu otimismo incorrigível me ajudou muito nisso. Claro que você tem limites para isso, né? Você não pode ser fugir da realidade de forma nenhuma, mas o otimismo, né? A esperança, assim, você tem que ter. É isso que te move, é isso que te faz ir para cima, é isso que te faz lutar, né? Se você não imagina que pode vencer, que você vai vencer, você não luta. Você não tem forças para isso. Você já vai
vai arrumar a sua desculpa, vai arrumar uma forma de você não lutar e pronto. E se convencer de que aquilo foi a melhor forma, a melhor maneira. Não era, nunca foi o que eu pensei. Nunca foi da forma como eu agi. Então, isso, sem dúvida nenhuma, me ajudou demais. Muito, muito mesmo. E em toda a minha vida. Como eu falei, né? As coisas aconteceram muito cedo comigo, sempre, né? Esse fato, a concordata, eu já estava na empresa, era o número 2, depois meu tio era eu, que estava na frente dos negócios, na empresa da Riachuelo, né? Não da fábrica, mas da Riachuelo, e estava com 33 anos, e com a concordata pela cara, né? A empresa, naquela época, tinha, sei lá, 10 mil funcionários, então era uma responsabilidade enorme, você tem que negociar de tudo, né? Desde mercadoria, segurar gente, porque as pessoas também queriam sair, porque ninguém já começava a duvidar, né? Se o barco ia afundar mesmo e tal. Como negociar com credores, com banco, com tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Sim. E aquilo, de fato, se você não tiver um otimismo, se você não tiver esperança de que você vai conseguir, você não vai, de fato não consegue. O meu tio mesmo, no primeiro momento, deu uma baqueada grande, assim, ficou realmente que era natural, né? Ele já estava com seus 60 anos, 60 e poucos anos, então deu uma baqueada grande, mas no meu caso eu não achava desestabilizou, não achava que eu tinha que fazer aquilo, pelo contrário, eu tinha que reagir exatamente no oposto, para continuar a tocar os negócios. E aí o seu último desafio antes de você ter saído foi outro pedaço, né? Que foi com a financeira na empresa. Foi. Naquela época, também não era uma coisa que você imaginava necessariamente que você ia fazer, né? Não. Na sua vida. Ao longo da empresa, na vida da empresa, ela passou por várias fases e tal, e no final dos anos 2008, mais ou menos, acho que ela abriu essa financeira, que era para ajudar os negócios da empresa, né, do grupo, já tinha muitas lojas e tal, e quando foi em 2018, eu fui para a financeira, eu virei o CEO da financeira, fiquei lá durante 2 anos e meio, também foi um desafio completamente diferente, porque a minha área sempre foi a comercial, sempre foi onde embora a financeira já tivesse sob minha responsabilidade indireta, mas eu nunca tinha gerido, né, efetivamente uma financeira. Então isso eu já estava com, sei lá, com 59 anos, por aí. Então era como se tivesse recomeçar, né? E foi um recomeço mesmo. Passei lá 2 anos e meio e os resultados foram muito bons, foram os melhores, né, da época da financeira, de todo o começo dela. Uma equipe muito boa lá, trabalhando juntos, enfim, todos muito imbuídos aí do propósito do desenvolvimento do negócio e, consequentemente, com os resultados, e fizemos um trabalho maravilhoso. E aí depois saí da executiva, fiquei no conselho, até março desse ano, né? Na verdade, desse ano. Desse ano, Faz alguns meses que eu deixei o grupo como um todo, e estou aqui com a Mica. A Mica, como todos já devem saber aí, começou um negócio de calçados em 2019, a Margot. O ano passado, ela abriu a Misha, eu já me tornei sócio dela, mas era um sócio somente investidor do ano passado. E depois, com a minha saída lá da Riachuelo, do grupo, eu vim de cabeça para cá e estou adorando aqui. Tá muito divertido, tá muito bom, tá bem interessante, viu? Nós estamos lá com a Misha, com a Margot, né, com as 2 empresas. E é isso, tá sendo muito, muito interessante, tá? Agora, tem que ser uma diferença muito grande o fato de... E, pai, tem tanta gente que me escreve no Instagram que fala que em algum momento trabalhou na Riachuelo ou alguma coisa, e todo mundo só tem coisas, né, incríveis para falar, porque você sempre foi conhecido em ser muito bom chefe, né? Muito justo, muito claro, muito transparente. E eu acho que isso também como pai, né? São qualidades paralelas, né? Nessa questão disso. Só que agora, trabalhando aí com a Mica, como que é a dinâmica de trabalhar com a sua própria filha, primeiro, né? E
uma geração diferente de como essa geração entende a jornada de trabalho, a maneira de trabalhar, né? Tem várias coisas que acho que a gente vem vendo, né, que tem mudado no mercado de trabalho, em termos, até a pandemia mostrou pra gente que a gente consegue trabalhar de casa, né? Que existe produtividade de outras maneiras, em outros tempos, mas quais são as coisas interessantes de estar nessa dinâmica com a sua filha e outra geração, mas quais são os desafios? Bom, um ponto muito bom de tudo isso é que, como isso aconteceu agora, eu já estou ou ainda estou, né? Com 64. Muito jovem. E essa minha experiência toda, né, de todo esse trabalho na vida, está me servindo demais para esse momento. E não só a minha experiência dos negócios em si, mas experiências de lidar com pessoas, principalmente lidar com pessoas, que é a coisa mais difícil que tem no negócio, é você lidar com pessoas, é você administrar as pessoas, tocar as pessoas, né? Tocar no bom sentido, óbvio. E é isso que fala, né? Você sempre foi um bom chefe. Eu sempre procurei ser realmente muito justo. Isso é uma coisa que eu também, de novo, aprendi lá com meu tio. Seja justo. Você pode ser duro, você pode, às vezes, ser maleável e tudo, mas seja justo. Porque é isso que te faz as pessoas acreditarem em você, acreditar naquilo que você está falando, que faz sentido, que vão com você juntos, compram aquela sua ideia, compram o seu propósito, compram a sua expectativa. E isso você tem que construir ao longo da vida. Não é de uma hora para outra que você consegue. Isso você vai construir. Então, ser justo, ser um bom chefe é uma coisa muito boa, que é diferente de ser o bonzinho, né? Não acredito em chefe bonzinho, muito menos no malvado. Para mim, os dois são deploráveis. O malvado, pior ainda, né? Mas o bonzinho não vai muito longe. Não consegue, porque não é isso. Você não precisa ser bonzinho, você tem que ser bom. Tem que ser um chefe bom e principalmente justo. Se você tiver a capacidade de fazer essa avaliação, maravilha. Você tá o meio caminho andado, eu diria, ou até mais. Em relação à Mica, hoje, por conta dessa minha experiência, eu consigo saber exatamente qual é o meu lugar. Eu entendo a cabeça da Mica, né? Que ela é a geração... Qual é a geração X, Z? Qual é dela, de vocês? Eu acho que ela ainda é millennial, não é? Não, junto ela comigo. é Y, sei lá. Não, Bom, a gente vai descobrir. É digital, né? Sim. É completamente digital. Não é a minha geração, né? A minha geração, ela teve que Ela aprender imigrou. com isso. Então, isso eu respeito muito. Eu sei quais são os meus limites nisso. Entendo, né? Procuro entender cada vez mais a cabeça, como é que as coisas funcionam hoje nas empresas. Estou falando, me referindo mais às empresas. E como eu tenho a alegria e a facilidade de conhecer a Mica desde o começo, isso também se torna mais fácil para mim. Eu diria que não é complicado. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já imagino qual vai ser a reação dela, naquele ponto. Na hora que ela fala uma palavra, eu já sei o que ela quer dizer com aquela palavra, já começo a fazer a leitura. Isso é muito bom, isso facilita as coisas. Em off, a gente conversa muito, a gente troca muitas ideias, enfim. E eu diria até que nós estamos muito, muito afinados, muitíssimo afinados. Eu entendo que as gerações são realmente diferentes. Não adianta eu querer dizer, não, deixa comigo agora aqui que eu vou fazer tudo. Não, eu não vou fazer tudo, porque eu entendo que tem coisas aqui que eu não sei como é que faz. Eu sei o que tem que fazer, mas não sei como fazer. Sim. E a Mica, nesse ponto, ela tem muita ela tem esse expertise, principalmente nessa área digital, que é fundamental para esses nossos negócios. Ela tem muita capacidade de tocar isso, e isso está também me deixando muito contente. Quando ela ouvir isso aqui, eu acho que ela vai ficar contente também. Mas, meu pai, você imaginava que você ia trabalhar com a Mica
Com uma das suas Não, filhas, eu já estava difícil desde o começo ali com os interesses da Carol, e com o meu a gente meio que já sabia que o negócio não é que a gente ia trabalhar junto necessariamente, mas assim, com a sua filha mais nova, você imaginava que isso ia acontecer? nunca, nunca. Nunca. A Mica teve na Riachuelo, você lembra, né? Uns muitos anos atrás, mas era para correção. Era para ela se corrigir. Tinha umas coisas que ela estava fazendo que eu achava que não. A gente achava, eu e sua mãe achava que não estava correto. Aí eu coloquei ela para trabalhar na Riachuelo. Final de ano, lá na loja, lá no Center Norte, atendendo e Sim, tal. sim, Tomava sim. bronca de cliente e tal, esculhambava. Ela ia fazer barra de cliente, aí esquecia. E aí o cliente ia embora, ela esquecia de cobrar do cliente. Falei, como é que ele vai voltar aqui para comprar? Ele tem que pagar. A gente vai fazer a barra sem o cara ter pago a calça. Ai, esqueci e tal. Muito bom para ela esse aprendizado, mas como terapêutico, né? Sim. Foi muito bom para ela. Ela não, ela não tem assim umas lembranças agradáveis daquilo, mas ela também sabe que foi bom para ela. Que foi O que é bom legal disso, pra ela. sinceramente, é algo que eu vou tentar para os meninos, porque eu acho que tem um valor, e o Alex fala sempre disso, que o Alex foi garçom, né, muito tempo, Uhum. quando ele estava na faculdade. E tem uma qualidade desse aprendizado de você trabalhar com serviços, que eu acho que você não ganha em lugar nenhum. É. Tipo, você tem um cliente que reclama e que é grosseiro, né? E que tem e você tem que ficar calmo e você tem que fazer o serviço. Tipo, eu acho que isso é o tipo de coisa muito difícil de aprender. É. Então, eu imagino como isso. E eu particularmente, nunca tive muito assim essa experiência. Mas eu imagino, né, que isso ajudou muito a Mica a entender até no momento que ela está agora de administrar cliente. Muito, muito. E muitas vezes o cliente não tem razão, mas Exato. como cliente, como pessoa, ele não tem razão, mas como cliente ele tem. Então Sim. você tem que aceitar, não, tem que contornar, enfim. Isso para ela foi muito bom. Até hoje tem sido. Ela ainda hoje recebe, né? Sim. Algumas clientes mandam direto para ela, enfim, mensagens, ela tem que responder. E tem algumas aí bem desaforadas às vezes, mas ela tá tá tocando isso muito bem e é ótimo. E é assim mesmo. Quem lida com serviço é exatamente isso. O nome já diz, você tem que servir, né? Servir, Você não tem é. que ser servido, você tem que servir. Então Pois é. E é aí isso. e você sabe também quais são dinâmicas familiares que podem acontecer, né, em empresas. E aí quando você olha essas dinâmicas, quais são coisas que você já fica ligado, já que você, a Mica e o Renato, né, então todo mundo em família, vocês trabalhando juntos, quais são dinâmicas que você fica bem ligado para falar: "Olha, não vamos deixar essa conversa acontecer assim, vamos pensar desse jeito", porque você já sabe do que pode acontecer. De novo, né? Baseado na minha experiência toda aí de empresa familiar, né? A vida inteira, a nossa empresa hoje, ela continua sendo de controle familiar, mas nós temos como objetivo, e já estamos fazendo isso, nós estamos trazendo pessoas também de fora, né? Com muita experiência, com média experiência, enfim, para trabalhar conosco e com a possibilidade de se tornarem também sócios do negócio mais adiante. Então, a minha preocupação é que o nosso dia a dia não seja focado muito como é uma empresa familiar, né? Eu tenho Hum, muita preocupação em relação a isso. A gente tem que ser a menos familiar possível hum. na nossa administração, porque eu acho que isso também dá mais credibilidade a quem vem trabalhar conosco, entender que, de novo, a turma lá é justa, a turma lá, na hora que ela fala que é para fazer isso, vai fazer, não importa se é da família, se não é da família, a coisa vai acontecer. Isso eu acho que é muito importante que a gente mantenha isso. Uhum. Agora, claro que entre nós, quando eu estou conversando com a Mica, o Renato também, o Renato menos porque como ele é um alto executivo do banco, não consegue estar aqui conosco o tempo todo, né? Uhum. Nem poderia. Então, o contato é muito mais com a Mica mesmo. A gente fala, e eu procuro até chamar ela de Mica e não de filha. Isso eu já estou me policiando, né? Nas nossas reuniões, é Mica. E é engraçado que ela também me chama de Newton, né? Porque o Newton, eu olho para Eu ela, não ia conseguir, eu não que ia papo é esse conseguir. de Newton?
Era Newton para cá, Newton para lá e tal. Mas eu acho ótimo, porque ela também ela já incorporou isso. Então, que Sim, isso é muito bom. sim. E é isso, aí estamos, assim, eu estou me sentindo, eu acho que eu ganhei, sei lá, 20 anos para trás, em termos de entusiasmo, de motivação, estou muito, muito empolgado com esse nosso negócio, não só porque ele está me realizando, né, continua a me realizar, mas em termos que ele é um negócio muito promissor. Isso que Uhum, está. uhum. Como eu sempre fui muito ligado a resultados, eu acho que como não se apaixonar por um negócio que você gosta, você sabe o que está fazendo, você está fazendo da forma como você acredita, está juntando pessoas que também pensam como você, que estão no mesmo barco e que ele é altamente promissor. Então, isso, na verdade, só estimula mais ainda que a gente pise o pé no acelerador e que vá, porque, de fato, os resultados tendem a aparecer. Eu, com meu otimismo Uhum. incorrigível, vou Sim. adiante. Isso. E resultado? Ô, pai, calma, você precisa ir? Como que tá Não, seu tempo? ainda Ah, não, tá, mas tá. aí, mais Quantos minutos eu tenho? uns 8, mais ou menos? Eu tô 10. falando, gente, eu tô falando que o negócio aqui não é fácil. Entre meu pai e a Carol, ah, meu Deus. Ô, pai, então, já que a gente já tá quase aqui no final, é, fala então para as pessoas assim, como que você descreveria, porque sabe, né? A gente falou da Mica, eu tô te entrevistando e a gente não falou da Carol. Então, você sabe que isso vai dar problema. Então, como que você descreveria as personalidades? Como que você descreveria a Carol para as pessoas? E ela já esteve aqui com a gente, o pessoal ama ela, obviamente. Mas qual que é a personalidade da Carol e o que que você acha que tem a ver com a sua personalidade? Eu também acho a Carol uma pessoa muito justa. Uhum. Ela tem esse senso de justiça muito grande, um respeito muito grande pelo outro. Eu acho que isso também é uma coisa muito legal. Tem suas convicções assim fortes, que ela não abre mão, que também é muito bom. Sim. Talvez claro que ela dosa isso, né? Que tem que ter jogo de cintura uma vez ou outra e tal. Mas ela é uma pessoa muito positiva, assim, muito com suas ideias muito definidas, mas Uhum. muito justas e muito justa e muito leal também. Eu acho que Sim. Carol, eu vejo isso. E, aliás, além de ser muito inteligente e bonita. Sim. Viu, Carol? E a minha personalidade, pai, como você descreveria? Você é uma pessoa absolutamente focada, ser determinada para suas coisas, do que você quer. Você não desanima, você não desiste, você luta, você é muito guerreira naquilo, muito inteligente, não é porque eu estou na sua presença não, mas você também é muito inteligente, também muito leal com suas convicções, só que você é mais maleável, você conversa mais, você Sou mais diplomata. se coloca mais no lugar do outro, você entende mais a posição do outro, que é uma coisa muito boa e muito difícil de acontecer. Normalmente a gente se entrincheira, né, nas nossas posições e o outro é que está errado. Você transige muito bem nisso, que eu acho que é uma coisa muito boa e de gente que está muito madura para isso. Então, que aliás, agora também está em Harvard, né? Não É. deixa de ser mais uma bela de uma conquista que você fez. Agora aqui Aliás, pai, publicamente estou te dando meus parabéns não, e o que eu pela acho legal, conquista. gente, pra quem não sabe, né, claro, quando eu comecei todo esse processo lá, eu falei para o meu pai e pra minha mãe, né, falei: "Gente, fui convidada para ir lá e ser entrevistada", aí depois, gente, recebi uma proposta, e sempre, né, eu estava sendo bem, assim, comedida, assim: "Ah, pode ser, pode não ser", e vocês nunca expressaram, falaram: "Você tem que ir, Nenhuma você tem que dúvida. fazer". Vocês me deixaram, eu falei: "Gente, eu não sei o que que eles estão Você ia pensando", ter problema mas conosco se não aí fosse. então, mas aí quando eu decidi ir, vocês ficaram tão felizes que eu falei: "Ah, eu sabia o que que eles queriam". Claro, a gente não ia dizer assim, não, tem que ir, mas era avalia, né? Nós mesmo trocamos mensagem, fala, avalie, filha, tal. Tem que ver a Sim. parte financeira, tem que ver tudo, né? Você faz o pacote completo. Mas veja que é oportunidade. Eu até te falei, e você não, você gosta, você topa as oportunidades, você topa os desafios. Sempre topou na sua vida. Então, eu tinha certeza que você ia topar.
não tenho a menor dúvida. Você acha que eu só fiquei de enrolation aí um tempo? Não, Não, mas assim, natural. toda vez que mesmo quando eu aceitei o trabalho no Boston College, eu lembro de eu ir um coffee shop lá em Nova York, ligar para você e falar: pai, esse é o salário que eles estão oferecendo, esses são os benefícios, e a gente fazer uma matemática do quanto você achava que eu podia pedir, né? De essa contraproposta, Uhum. essa negociação. Então, assim, eu acho que tanto você quanto a mamãe sempre deram muitos instrumentos para a gente se sentir confiante no que a gente Uhum. faz, É, sem perder a humildade, né? claro, claro. Não é isso, mas eu acho que assim, e com 3 meninas, né? Assim, 3 mulheres, assim, eu acho que vocês ainda na cabeça tiveram falar, não, elas têm que mesmo, né, se É. impor e tem que ir atrás da oportunidade, tem que cavar o espaço. E eu Uhum. sempre senti isso com nós 3. Vocês sentiram que isso sempre foi intencional de vocês falarem, darem esse espaço pra gente? Ah, não, com certeza. Foi intencional, De sim. propósito. Foi, foi. Eu sempre falo, né? A sua mãe teve até muito mais participação na educação, na formação de vocês, do que eu. Pelo menos eu acho isso, né? Talvez eu tenha tido, e acho que tive muito por exemplo, né? Porque, por exemplo, sim, eu não tenho a menor dúvida que eu sempre fui muito. Agora, nas conversas, né? Nas discussões, a sua mãe, sei lá, como se estatisticamente dizem que a mulher fala 9 vezes mais palavras do que o homem, é claro que sua mãe tem que conversar muito mais com vocês do que eu. Ainda mais porque era de mulher para mulher e tal, então era muito mais fácil, né? Eu, quando tinha chance, eu falava alguma coisa. Mas É, essa preocupação a gente sempre teve. Olha, as meninas têm que ser o que elas quiserem, elas têm que ter decisões próprias, o seu pensamento tem que definir suas vidas como elas quiserem. Nós nunca impusemos nada, né? Nunca né, impusemos, óbvio que a gente não ia impor, mas nunca direcionamos vocês para nada. Deixa seguir, deixa. O que a gente fazia era incentivar. Vai por aqui, sim. incentiva. Ah, vamos mudar, incentiva novamente e tal. Porque uma hora ia encontrar, uma hora cada um ia encontrar o seu caminho. Mesmo onde eu estava, eu nunca quis puxar vocês para trabalharem comigo, nada, de forma nenhuma. E Nunca. acho que foi muito bom isso aí, foi excelente. E a nossa preocupação era essa, que vocês fossem autônomas, que vocês tivessem sua liberdade para escolher o que vocês quisessem. E para mim foi até demais. Vocês foram morar nos Estados Unidos e ficaram longe da gente aqui, só por conta de toda essa liberdade aí que vocês sempre tiveram. Eu sempre conto essa história. Eu falo, se meu pai soubesse que o meu mestrado virava doutorado, que virava não sei o que, ele ia até falar: não, para esse mestrado não vai, não. Quem sabe fazer aqui na USP e tal, vamos ficar por Fica por aqui, na aqui. GV. Não, mas uma coisa que eu lembro nitidamente é quando eu trabalhava, eu era estagiária lá na Procter, lembra? Na Procter Gamble. Né? E eu era estagiária, e eu sempre tive chefes muito legais. Eu olho para trás e falo, nossa, quanta sorte eu tive com tantos chefes bons e tal. Mas eu lembro que não era o que eu queria fazer, né? E eu reclamava porque não era o que eu queria fazer. E eu lembro de uma hora você falar, filha, ou você faz alguma coisa sobre a sua reclamação, ou você para de reclamar. Uhum. Tipo, não dá pra ficar na mesma coisa, sabendo o que que é. E eu lembro de eu ter esse lema até hoje comigo, sabe? Tudo bem, pode ter momentos difíceis que a gente quer reclamar, mas qual é o nosso plano de ação? O que que a gente pode fazer sobre isso, né? O que está no nosso controle? E eu acho que essa ética de trabalho, você sempre deu esse modelo pra gente. De Uhum. falar, vamos pensar em como resolver o problema, vamos pensar em como, né, qual é a alternativa. E a mamãe também, para É, questões emocionais, ela sempre pensava como a gente resolve o problema. Então, eu acho que a gente sempre teve isso. essa mentalidade de resolver o problema. E escutando a sua história, foi um desafio atrás do outro que a sua personalidade você já tinha, mas também se moldou a ser uma pessoa focada em ir para frente e resolver problemas. Isso. Porque você tem duas opções, né? Ou você senta e chora, e reclama, ou você vai resolver, né? Para ser feliz, resolver esse problema. Na hora que você resolve o problema, você volta à sua alegria, volta à sua felicidade, volta ao seu entusiasmo, vencendo os problemas, né? Se diz muito isso, né? Os alpinistas, né? Que o legal não é você chegar ao cume do monte, né? É o processo como você faz para chegar lá. Esse é que é o interessante da vida. E eu acho isso mesmo. O interessante é a estrada, não é você chegar lá no seu destino. Porque aí você chegou, ok, beleza, mas e aí?
Qual é o próximo? Hum, Vão para outro destino, né? Então, o interessante realmente é a jornada. Então, eu penso nisso, eu sempre pensei dessa forma. E é isso, tá? E é isso que faz, que eu acho que move a gente, que move as pessoas, que move o ser humano, são os desafios. Você sempre foi muito desafiado desde o começo, na sua época lá de jogadora de handball. Todo domingo era um desafio. Para quem não sabe, sim. Gabi jogou handball, né, durante vários anos. Gente, E eu o era time, pivô. e o time dela, ela pivô, né? E o time dela do Veracruz passou quase 3 anos sem perder uma Sem partida, perder. jogando com vários colégios. Sim. Ela era a Marina, a A Noca, né? Fernanda, a Noca, Fernanda, era um todo mundo. timaço. E a gente foi perder, Era o lembra? A time gente foi do perder aquele. A gente foi perder naquele. No dia. Não foi no dia que o. 1º de maio de 94, no dia que do acidente do Ayrton Senna. Do Ayrton Senna foi o dia que a gente perdeu pro Magno. Foi. Mas também estava. A A quadra era Marina não diferente. estava lá. E a Marina não estava lá, que era Até hoje artilheira. ela fala. Nós perdemos por isso, porque a quadra era muito grande e os caras, as minhas Era estavam uma acostumadas quadra a jogar naquela olímpica. quadra. Meu Deus Era. do céu. Vocês não estavam Nossa. acostumados a jogar naquela quadra e a Marina não estava, que era E artilheira do aí, time. pronto. Então, pronto. Então, não considera derrota, não considera. Não. Eu tô forçando os meninos a assistirem handball agora nas Olimpíadas. E o Jack fala, mãe, é tipo futebol? Eu falo, é outra coisa. Ele é Tipo futebol com a futebol. mão. Futebol com a mão. Eu falei, não. Não, mas eles estão aqui super na torcida dos esportes. E Isso é eles muito têm bom. muitas saudades do vovô, como o Martim também, o Jack, o Noah. Eles têm muitas saudades do vovô e da vovó. E pelo menos com essa pandemia a gente conseguiu se ver, né, um pouco. E vamos torcer Foi. para a gente conseguir se ver no Natal. Vamos sim. Tipo, tem Não, que com certeza. acontecer, né? Tem que acontecer. Isso é para passar. A pandemia vai passar. Uma hora tudo passa. Então a pandemia também vai passar. O que a Tá gente vendo, tem que gente? Esse é o fazer, otimista. o Esse é que o a gente tem que Newton fazer é tomar as otimista. precauções hoje, né? Tomar todas as medidas para que ela passe o mais rapidamente possível. Sim, Também não adianta ficar, sentar e chorar, que passe logo. Não, faça a sua parte para que ela para passe logo. passar. Com certeza. Mas é isso. Boa, pai. Amei. Obrigada Eu só pelo não falei da Mica, tempo. né? Mas a Mica eu já falei um monte de coisa, né? Fala Também, então, fala da característica dela, porque a gente tinha falado sobre os aprendizados dela, mas vai, define a personalidade da Mica. Mica também, ela é obstinada, ela é muito, muito focada, bota emoção em tudo que ela faz, hiper emoção, que é uma coisa também muito boa. Às vezes passa um pouco, ela mesma sabe disso, mas é na natureza dela, é assim mesmo. E olha que ela já aprendeu bastante, coisa, já tá bem melhor, Aham, diria, tá aham. ótima. E é isso, e ela também muito leal, né, respeitadora das pessoas, enfim, inteligente, e minha sócia, né? Foi minha Sua sócia, sócia. vamos lá, todo dia Não, e aqui tanto, eu na acho labuta, ela e a Carol, eu acho elas muito criativas, assim, eu acho elas muito muito criativa. criativas e elas, as duas eu sinto que elas têm o que você tem, um olho no produto, É, né, em coisas é, assim, tipo a o Carol é ultra senso, visual, ela é estética, ela sabe o senso que estético, dá isso, certo, a Mica também, eu acho que isso é uma coisa que também você é, foi tanto tempo, uhum, né, na parte comercial, isso, definindo os produtos que iam estar nas araras, né, isso, viajando para ver, eu acho que tudo isso passou para elas também, as viagens para não Hong tanto para Kong, né? mim. Lembra das viagens para Hong Kong, né, que eu fazia Nossa, também? fantástico, e a gente podia Isso, acompanhar, né. anos 90, eu acho, era anos 90, é. Mas Mica tem muito isso também, esse senso estético apuradíssimo. E aí ela fez uma carreira brilhante aí nas mídias sociais. Uhum. É uma das expoentes aí nesse mundo. Total, e E vai ser. autêntica, né. É, Isso que eu adoro, e como irmã, eu adoro porque ela é o que ela é mesmo ali, não tem ela não diferença. tem duas caras, a Mica. Não. Ela só tem uma cara. E é Sim, muito fácil você reconhecer qual é. Pronto. É exatamente. aquilo lá, e não tem. Que é ótimo. Então, até para você trabalhar com a pessoa assim, é muito, muito mais fácil. É, Muito né. mais fácil. E você sabe que a gente tem um senso de humor, nós 3, muito aguçado, e que a gente sempre tirou muito sarro de vocês, né. Será? Nossa, eu nem não estava nem lembrado disso.
Gente, aqui não passa nada na nossa família. Eu, a Carol, Não. a Mica, a gente tira sarro de tudo. Até de um tombo que eu levei na sua formatura lá, que você me arrebentei no chão e ela morreu. Não conseguia me ajudar porque ela Eu estava não rindo. conseguia nem ajudar a levantar. Gente, eu sou assim, eu rio de tom, mas eu preciso ver se a pessoa tá tudo bem, não é que eu sou do mal. Não, mas sério, em todas as nossas viagens, porque uma coisa que é legal é que, como você e a mamãe casaram cedo, vocês carregaram a gente para vários lugares que vocês queriam ir, né? Conhecer. Então Era a gente acabou embalando em viagens com vocês e exato. isso a gente aprendeu muito com isso também. Todo mundo junto. O objetivo era quase que o mesmo. Sim, Vamos conhecer junto. conhecer junto, exatamente. Era ótimo. Mas eu amei, pai. Adorei, pai. Tô com muitas saudades. Tá Ó, bem, deu tudo filha? certo, viu? E então você pode vir conversar de novo. Tá bom, foi menos difícil do que eu imaginava. Espero que a audiência tenha gostado e que tenha Com sido útil aí certeza. para as A gente pode pessoas. fazer um próximo, você, a Mica e o Renato, e a gente pode fazer tipo papo de sócios, assim, negócio, Tá legal, sabe? tá ótimo. Que eu acho que pode ser legal. Vamos fazer. E parabéns para você também, né? O seu podcast está bombando. Maravilha. Tomara que eu não puxe para baixo isso aqui, que eu Não, pai, ajude a melhorar. nunca. Se seguir o da família, mamãe, Mica, Carol, só bomba. Então vai dar tudo certo. Então tá bom. E só Boa, para dizer que eu pai. não falei nada dela, né? Para sua mãe, que é o amor da minha vida. Um beijo para ela, né? E que tem essa vida inteira comigo aí, só me ajudou, só contribuiu comigo pessoalmente e muito mais ainda com vocês. Então, um Sim. beijão para ela. Vocês são a dupla, vocês se complementam, né? Como dupla, eu sinto como pais. Eu acho que a gente sempre teve exemplos fantásticos, tanto de pai como mãe, como cuidador, como pessoas que amam o trabalho que fazem, pessoas ultra éticas, focadas, justas, e vocês estão sempre aí pra gente. Tipo, nunca a gente passa sem o apoio. Então, eu acho que isso, tomara que a gente consiga fazer isso para os nossos. Claro que vão fazer. Lógico. Mas tá alto, a expectativa é alta. Tá bom, filha. Tá Obrigado bom, pai? aí Te pela amo. entrevista. Te amo também. Um Beijo beijo. grande. Tchau, Beijo. filha. Pessoal, gostaram da minha conversa com meu pai? Ah, eu amei. Eu escutaria várias vezes. Deixem os comentários lá no Instagram dele e também no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem e-mail pra gente, umaestrangeirapodcast@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado. Eu, de novo, fiquei tão honrada, feliz com esse papo com meu pai. É tão legal poder ter a cronologia, sabe assim, certinha da vida dos seus pais, para você nunca esquecer e poder passar para os filhos também. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês semana que vem aqui no Uma Estrangeira. Beijo, gente. Fiquem bem. É sua culpa que a gente mora fora? É sua culpa? Não. A minha não. É da mamãe, desculpa. A culpa é da mamãe que a gente mora Eu fora. não vou dizer que é dela, mas é minha, não é? É dela, porque ela sempre incentivou vocês, vão fazer. Não é que vão morar fora, mas vão. Aí vocês foram. Eu falei, né? O contato dela com vocês sempre foi muito maior do que o meu, assim, em termos do dia a dia, né? De conversar e tal. E claro que ela passa isso, lógico que ela passou isso aí para vocês. Então, mesmo a Carol, não lembro se a Carol falou isso, mas a Carol, por mais que a gente falasse isso e Blenda falava muito mais do que eu, a Carol nunca queria sair do Brasil, não queria fazer nada, nem curso lá fora, nada. Aí foi fazer gostou, depois foi para os Estados Unidos, mas nunca mais voltou. Então, mas tá lembra vendo? o primeiro que ela foi, não o primeiro, todas nós, a gente foi para Inglaterra, né, passar um mês com Foi. 14, 15 anos e todas nós gostamos e foi Isso. super bom. Mas aí ela foi fazer um curso
Foi na UCLA? Eu não me lembro. Um que ela gastou uma grana ligando pro namorado. UCLA, foi. Papai e mamãe assim, Caroline, vai estudar. Um absurdo. A gente só soube depois, né? Quando ela chegou aqui, foi que deu a conta, né? Depois veio. Mas aí quando eu cheguei na Inglaterra, lembra que eu também te liguei chorando? Foi. Eu quero ir embora, eu não gosto do quarto que eu tô dormindo. Foi, Aí o papai, calma, mais um dia. Aí a próxima vez que eu liguei foi chorando porque eu não queria ir embora. Não queria mais, né? Era só acomodar um pouquinho e tal. Tipo, calma, respira. Foi exatamente. Você sai de Natal, vai pro Rio, vai para São Paulo e não quer que a gente fez o seu equivalente dos anos 2000, entendeu? Mas não saía do país. Mas é porque o seu equivalente lá dos anos 60, anos 70, a gente fez o equivalente dos anos 2000. Vai lá, tá certo. Vai. Vou admitir. Boa. Pai, adorei, mas então volta pra gente conversar mais agora que você já percebeu que não tem problema nenhum, que é um lugar seguro. Tá bom, já tô dominando a técnica aqui do microfone e tal. Tá boa. Tudo certo. Legal. Tá bom, obrigado, então, filha, tá bom, obrigado, pai. Fábio. Foi muito bom, uma delícia. Então tá bom, depois a gente se fala, pai. Tá beijo. Bom, beijo, filha. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.